Boa noite, o meu nome é Tiago Costa, eu sou um dos guias de trekking da Nomad e estou aqui esta noite com o António Luís Campos para vos apresentar a viagem Canárias Selvagens. É uma viagem que eu acho que é muito interessante porque percorre um território bastante peculiar e que muitas pessoas não associam exatamente ao trekking. Mas o António será a pessoa ideal para vos falar desta viagem. O António Luís Campos é guia da Nomad há mais de 10 anos, tendo guiado já várias viagens dentro da agência, desde a América do Sul, Boa noite. toda a Europa, e é neste momento o guia das Canárias Selvagens. Por isso, ele será a pessoa que irá conduzir a apresentação. Eu irei aqui ajudar a gerir as vossas questões, que podem ser colocadas no chat comum, e eu vou fazendo aqui a ponte entre as questões e o António. Olá, boa noite a todos e obrigado por estarem aqui. A ideia então hoje desta apresentação é falarmos um bocadinho sobre esta viagem. Obviamente para mim é um gosto porque é uma paixão recente, mas forte, que tem vindo a tornar-se uma viagem muito sólida que tem para mim um grande encanto, que é levar, trazer surpresa num destino que não é normalmente associado nem com o trekking e ainda menos com o turismo um bocadinho mais alternativo e a viagem de usufruto da natureza. As Canárias estão muito associadas às praias, às palmeiras, àquelas hordas de ingleses e de alemães, mas curiosamente, e mesmo para mim é um fenómeno que eu não sei explicar muito bem, que é com duas ilhas muito grandes, que é Tenerife e Gran Canária, que têm muito desse volume de turismo, na ordem dos milhões de visitantes por ano. Depois temos as ilhas mais pequeninas, mais a oeste, que são La Palma, La Gomera e também El Hierro. Nós vamos às duas primeiras, La Gomera primeiro e depois a La Palma, que não são de todo contagiadas por aquele tipo de volume e de massas. E isso é logo a primeira surpresa, e o registro que nós encontramos e o ambiente é muito tranquilo, muito calmo, e as poucas pessoas de fora que lá encontramos estão maioritariamente para fazer turismo de natureza, trekking e usufruir um bocadinho daquele ambiente que diverge muito desta ideia que nós temos das Canárias. Portanto, essa é a primeira surpresa. E é uma das coisas que normalmente as pessoas notam assim que chegamos. Então, nós nós vamos estar, só aqui, ver aqui só uma coisa, pá, isto não está a apitar. Nós vamos estar primeiro a focar-nos em La Gomera, e depois para La Palma, seguindo um bocadinho a ordem geográfica da viagem. Eu vou, para ilustrar um bocadinho, e também não ser só a parte de conversa, vou pôr em ecrã completo uma apresentação que tem slides e vou falando um bocadinho sobre os pontos mais interessantes da viagem e também de alguns desafios, de algumas coisas que tornam esta viagem também um bocadinho mais do que apenas andar a percorrer os trilhos lá nas Canárias. Então, só aqui um momentinho. Isto vai aqui. E eu agora vou partilhar o ecrã. Ok. Estão a ver? Está tudo? Ok. Então, vamos começar. Nós, assim que chegamos a La Gomera tem uma particularidade, que é, sobretudo quem chega de avião, parece estar a chegar assim a uma ilha tipo Jurassic Park, porque aquilo parece assim um rochedo no meio do mar, que aparentemente é desértico
e só tem vales nus a toda a volta da ilha. E porque o avião portanto, faz a pista, assim, passando por vários vales, que depois nós nos dias seguintes vamos percorrer alguns deles. E o que acontece assim que se chega é a sensação de. É um bocadinho aquela ideia das ilhas mais para sul, de tudo muito, muito seco, muito desértico. Mas a verdade é que quando nós entramos nos vales, eles não são, primeiro, não são assim tão secos quanto isto, portanto, há vegetação. E depois, além disso, têm um ecossistema muito diferente da parte baixa da ilha, junto à costa, não é? E até aos 700, 800 metros. E a partir daí, no dia seguinte, nós passamos para a zona alta da ilha, que é a zona do Parque Nacional de Garrajonai, que é o pico mais alto, tem 1485 metros. Portanto, a segunda metade da ilha parece que estamos numa floresta tropical com cascatas, riachos e coisas assim. Contrasta radicalmente com a parte mais seca da ilha. Portanto, nós no primeiro dia saímos, descemos dois vales, que é o Barranco de Cabrito, e depois o outro que vai ter mesmo San Sebastián, que é a capital de La Gomera. Portanto, começamos em Praia Santiago, parece assim um sítio tirado de um filme italiano, porque é super, super tranquilo, tem umas prainhas pequeninas, e não se passa nada. Mas é um ambiente, é um sítio com charme, e onde é um bom local para começar. Normalmente ainda dá para dar um mergulhinho. Isto é uma das coisas boas desta viagem, é que ainda agora estivemos lá em dezembro e a água estava a 24, 25 graus, e portanto nós fazíamos trekking com um mergulho pelo meio, que é uma coisa bastante saborosa. E o primeiro dia, portanto, é então descer o Barranco de Cabrito e depois chegar a San Sebastián. Eu depois mais à frente mostrarei imagens deste dia por um outro motivo, portanto, porque é o dia, é a zona mais quente, mais isolada, portanto provavelmente de toda a viagem é a altura em que estamos mais afastados da civilização. Portanto, há ali um ponto em que estamos a 3, 4 horas a pé, não há outra maneira, né? De qualquer ponto de contacto com a civilização. Mas nós já voltaremos mais adiante um bocadinho a este primeiro dia. O segundo dia é então o Parque Nacional de Garrajonai, que começa mais ou menos onde estamos aqui. Este é o Roque de Agando. La Gomera, não só La Gomera, mas particularmente La Gomera, tem muitas formações rochosas que eles chamam rocas, são rochas, não é? São inselbergs que com a erosão ficaram com este aspecto assim tipo agulhas, e tem um formato muito particular, e que são realmente bonitos, porque depois à volta tem estes vales gigantes que se vê aqui à direita, e depois à esquerda tem um outro. E a partir daqui para cima, portanto está mais ou menos ali nos 800 metros, mais ou menos, onde estamos aqui, portanto o pico está a 1000. E depois daqui para cima isto é só vegetação muito densa, é Maurisilva. Aliás, este bosque do Garrajonai é considerada a maior floresta de Maurisilva das Canárias, portanto é uma área de umas largas centenas de hectares. Enquanto que lá em baixo nós estamos a ver, parece um grande canyon. Nestes trilhos que vamos percorrer no coração da floresta, temos paisagens deste género, em que para mim, quer dizer, eu sabia o que ia, não é? Mas a imagem que tinha das Canárias não tinha nada a ver com isto, e foi fantástico confirmar que efetivamente, na mesma ilha, numa ilha pequenina, nós temos, ao contrário do que é normal, normalmente nós temos árvores nas zonas baixas e nas zonas alpinas deixa de haver árvores. Aqui é ao contrário, portanto, nas zonas baixas é demasiado quente e seco, só ali a partir dos 800 metros, mais cada menos que 700, 800 metros, é que começa a haver vegetação de grande porte. E estão a ver que estas árvores têm dezenas de metros de altura, portanto não são arbustos, são árvores a sério. E eles têm
um fenómeno curioso que chamam chuva horizontal, que basicamente aqui não chove assim muito chuva convencional, não é? Que é vertical. O que acontece é as manchas de ar, nuvens carregadas de umidade, vêm ter a terra, e como a zona alta tem muitas árvores, há condensação, e então acaba por pingar pelo contacto das massas de ar carregadas de umidade com este bosque, acaba por umedecer toda a zona alta da ilha e fazer este efeito de que o ecossistema se mantém muito verde. E realmente, isto realmente tem rios, tem cascadas, não há rios permanentes na ilha, rios na zona de baixo. Portanto, estes rios que são aqui não chegam ao mar em circunstâncias normais, só quando há chuvadas muito fortes, torrenciais e coisas assim, é que os rios junto ao mar se vêem. Mas a verdade é que esta zona alta da ilha é muito úmida, e temos este tipo de paisagens que normalmente não se está à espera. E nós vamos ter 2 dias, portanto, dos 6 dias de programa de trekking propriamente dito que a viagem tem, nós vamos ter 2 dias em florestas deste género, portanto é um aqui e outro em La Palma, que é na reserva de Los Tios, que também tem este tipo de vegetação e que é na zona mais isolada da ilha. Depois, passamos então... Ups. Okay. Passamos para La Palma. La Palma é uma ilha significativamente diferente da Gomera. Eles dizem até que é a ilha mais íngreme do mundo, não sei que andaram a medir todas, mas efetivamente nós temos uma área, esta ilha é ligeiramente mais pequena que São Miguel, nos Açores, mas chega aos 2.500 metros, portanto tem o dobro da altura de São Miguel. O que faz com que efetivamente tenha zonas muito íngremes. A passagem entre La Gomera e La Palma é feita de ferry, e dependendo da altura do ano, normalmente apanha-se o entardecer, e é um passeio bonito quando o mar está tranquilo, e normalmente está. Aqui é raro, é muito raro o mar estar agitado, ao contrário dos Açores, mas vai-se ao entardecer, passa-se por Tenerife e depois para La Palma. E portanto, esta zona do Caminho Real da Costa é um trilho que nós fazemos na zona norte, onde vamos estar baseados numa aldeia que se chama El Taboado, que já falarei a seguir, e que é também a zona mais agreste. Normalmente as costas norte das ilhas no hemisfério norte, né, são sempre as mais abruptas, e também a meteorologia é mais exigente. Este caminho é real, não sei se algum rei alguma vez já foi, provavelmente não, mas dá para ver, por exemplo, aqui na foto da esquerda, vem ali um trilho a zigue-zaguear pela encosta acima, e portanto isto são vales, uns a seguir aos outros, e nós fazemos 2 vales destes, portanto saímos de Altaboado, descemos ao fundo, quase ao nível do mar, depois voltamos a subir até uma localidade que se chama Franceses, depois descemos novamente e depois subimos para Galegos, que é o fim do trilho. E, portanto, isto é um misto daquela paisagem de cactos e palmeiras com assim, uma floresta rasteira quase de Reunião, Havaí. Portanto, estas ilhas são realmente muito diversas. E isso é uma das coisas que eu acho particularmente interessantes aqui. E a vantagem, ou aquilo que eu acho interessante nisto, é que estas ilhas mantêm-se bastante autênticas. As pessoas, os locais, são muito simpáticos, e não têm aquela deferência para com o turismo. Quer dizer, pronto, vivem e nós contactamos com pessoas que estão ligadas ao turismo, é a forma de vida deles, mas continuam a ser genuínos e autênticos. E há aqueles barzinhos da aldeia que estão cheios de pessoal a tomar um copo assim ao fim da tarde.
Portanto, continua a haver uma vivência, apesar de ser Europa, não é? Politicamente, porque geograficamente e geologicamente estamos em África, não é? Mas é um dos encantos da viagem também, tem a ver com esta parte, tanto da gastronomia como da parte da vivência, que é, estamos num ambiente que nos é próximo, mas ainda assim não é descaracterizado e não me parece que tenha assim mudado significativamente ao longo dos últimos anos. E as ilhas são particulares, eu sou um apaixonado por ilhas, portanto, quem me conhece e quem já viajou comigo sabe isso, porque acho que as ilhas proporcionam um mix de variedade geológica, cultural, gastronómica, muito interessante num espaço físico muito concentrado, e portanto nós em poucas horas podemos estar em ecossistemas, paisagens e realidades muito, muito diferentes. Este é um dos spots onde nós paramos para fazer fotografias, porque é realmente impressionante. Portanto, é toda a costa norte, vê-se aquele pico ali, depois dali para lá, portanto, a ilha já começa a fazer infletir para o oeste. E esta zona, por exemplo, é a zona mais antiga geologicamente da ilha, e portanto está na base da crestaria, que é o que vos vou mostrar a seguir, que é a zona mais alta, que chega praticamente aos 2.500 metros. E se recordam, La Palma teve a erupção vulcânica em 2021. Portanto, aquilo começou 3 semanas antes da viagem, da primeira edição da viagem acontecer, e a coisa esteve um bocado tremida, porque aquilo que nos fazia, que as televisões nos mostravam, era que a ilha estava quase a desaparecer. A verdade é que quando lá chegámos, a vida, obviamente na zona da erupção, foi arrasada, não é? Portanto, aquilo, aliás, agora é um dos atrativos turísticos e geológicos, não é? Porque do ponto de vista de história natural, aquilo é realmente um fenómeno impressionante, e nós tivemos o privilégio de assistir à erupção, e foi das coisas mais bonitas que eu vi na vida. Ainda assim tivemos umas quantas resistências, mas os que foram acho que apreciaram. E portanto esta zona aqui é relativamente próxima em linha reta, mas não foi de todo, por exemplo, afetada pela erupção, porque as cinzas iam tendencialmente para sul e para o oeste, e nós estamos aqui a norte. Portanto, a ver, estes vales são muito, muito, muito verdejantes e inacessíveis. Dentro dos vales não há nada. Portanto, as aldeias e tudo isso estão nas zonas, nas cabeceiras, mais acima. E a linha costeira também é muito bonita, e há uns dias que nós vamos lá. Aqui são umas piscinas naturais que é a Farrana, que é uma fajana, né? Portanto, como São Jorge tem, os Açores também têm, e que tem um restaurante muito de aparência neutra, mas tem um chefe que deve andar fugido de alguma coisa, mas que é excelente, e que tem-se uma experiência gastronómica fabulosa, e é aqui onde está este grupo, que estamos já depois de jantar a ver o pôr do sol. Portanto, esta zona realmente é provavelmente a zona mais remota, ou de mais acesso mais difícil, mas é muito, muito, muito bonito. E a nossa base aqui é El Taboado. El Taboado é uma aldeiazinha que tem 24 habitantes, e onde eu diria que é quase mais fácil chegar a pé do que de carro. Chega-se de carro, mas a volta para lá chegar abaixo é dantesca. Esta aldeia tem a particularidade de estar entre dois vales, portanto vê-se aqui um dos vales, portanto aqui abaixo disto temos uma falésia com uns 500 metros de profundidade, e há aqui gente a viver, estas casas, e nós dormimos numas casas que estão nas minhas costas, e ficamos em casas rurais, portanto o grupo fica dividido, há os grupos de cima, os grupos do meio, os grupos de baixo, em que cada casa tem as suas osgas preferidas. Portanto, isso é um dos sinais uma das características das Canárias,
E um dos símbolos é as osgas, então nós fazemos um concurso fotográfico a ver quem é que tem a osga mais bonita. E são ótimas para comer mosquitos e afins. Portanto, embora às vezes há quem fique um bocadinho perplexo de estar a dormir com a osga a olhar para ele, mas elas são pacíficas. E depois acaba por ser um dos encantos da aldeia. E Altaboado realmente tem a particularidade de ser muito. É muito espalhado, isto é na encosta, mas tem. A vista é fabulosa. E nós temos a nossa anfitriã, que é a Claire, que é uma artista holandesa que trocou Amsterdão por El Taboado. Portanto, veio de Amsterdão para uma aldeia com 24 habitantes, onde demora para aí hora e meia a 2 horas a chegar do aeroporto mais próximo. E ela, portanto, eu tenho aqui umas fotos do bar dela, portanto, este bar aqui, nesta foto da direita, é a casa dela, que era um antigo café, todo em madeira, portanto, ela manteve tudo, e ele teve fechado, os antigos donos fecharam o café, e ela, passado uns tempos, reabriu. E então aquilo continua a ser o cafezinho da aldeia, né? Onde nós jantamos, tomamos um pequeno almoço e é assim o ponto social da aldeia. E para mim é também um dos pontos altos da viagem, porque ela é uma excelente anfitriã e ela cozinha. Todas as vezes que lá vamos, faz uma coisa diferente. Eu nunca sei o que é que vamos comer. Portanto, não tem carne, sabemos logo à partida. Quando as pessoas têm alguma restrição alimentar, avisam, mas é sempre uma surpresa. E aqui é um alto manjar, tem entradas, sopa, salada, prato principal, sobremesa. Pronto, e ela está ali um bocado na conversa connosco também. É um espaço muito, muito agradável. E a maior parte dos ingredientes é ela que os cultiva. O que torna também esta estadia em Altaboado, para mim, assim, o ponto mais autêntico da viagem. E é uma aldeia, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com as nossas aldeias do interior, que se desertificou e que agora está a ser repovoada parcialmente com gente de fora. Portanto, há ela, há um outro casal que são donos de umas outras casas onde nós ficamos também, que é o Fran e a Cora, que ela é alemã, ele é venezuelano. Pronto, e depois há pessoas lá locais, mas é uma dinâmica interessante que esta aldeia e algumas outras aqui estão a ter. Aqui na foto de cima da direita dá para ver o bar ao entardecer. Este é o nosso jantar, portanto, é o nosso grupo que está lá dentro. E tem os dragoeiros, que são estas árvores em baixo, fantásticas, que cá são plantadas, lá não, são selvagens. E toda a costa, todas estas ilhas, tanto a Gomera como a Palma, têm dragoeiros. Mas a Palma em particular e esta zona norte da ilha tem estes dragoeiros enormes, são imponentes, são mesmo muito bonitos. Pronto, quando saímos de Lagomera, desculpem, de Altaboado, portanto, e nós fazemos isto em contínuo, portanto, chegamos a Santa Cruz, não é, de barco, depois no dia seguinte fazemos Los Tios, depois vamos ter então em Altaboado, fazemos o caminho da costa e depois seguimos então para a zona mais alta da ilha, e é a segunda zona, o segundo ponto mais alto das Canárias a seguir ao Teide, que é em Tenerife. E aqui temos paisagens deste género. Portanto, isto é uma aresta vulcânica, não é propriamente a borda da cratera, é o resultado de várias erupções que fazem assim uma espécie de uma cratera, mas que na verdade geologicamente não é uma cratera. E em que temos vistas incríveis para, se estiver bom tempo, daqui conseguem-se ver El Hierro, Tenerife, La Palma, né? E La Gomera. E eu já uma vez vi a Gran Canária de La Gomera, mas só uma vez, portanto tem que estar um tempo excelente e é raro isso acontecer. Por curiosidade, aqui no topo da fotografia da direita de cima, aquele monte que se vê lá atrás é a Cumbre Vieja,
onde houve a erupção do vulcão, que tecnicamente não se chama Cumbre Vieja, quer dizer, a comunicação social é que disse, pronto, o vulcão foi um cone vulcânico que abriu na zona da Cumbre Vieja. Mas aquilo tem um nome que é Tarraqué, qualquer coisa assim, mas só os locais é que conhecem o vulcão por aquele nome. Portanto, fora toda a gente se refere àquilo como o vulcão da Cumbre Vieja. Na foto inferior da direita, vê o interior da caldeira Taburiente, que é um parque nacional, que portanto, nós, no penúltimo dia, vamos fazer esta zona da aresta, e depois no dia seguinte, que é o último dia da viagem, vamos por dentro da caldeira, que parece também uma paisagem tirada de um filme de ficção científica. E é isso que vos falo agora. Portanto, a caldeira de Taburiente tem um misto de paredes verticais com 1500 metros de desnível, portanto, o pico mais alto tem 2500, lá em baixo temos mais ou menos a 1000. Tem estes picos aqui, esta à direita em baixo é o Berrenado, que tem 1800. E na fotografia de cima tem-se a cresteria, onde nós estamos no dia anterior. E depois cá em baixo, como isto faz assim, uma grande bacia hidrográfica, temos um riacho, até com algum caudal, não dá para tomar banho, mas normalmente paramos ali para molhar os pés e para refrescar um bocadinho. E temos que atravessar o rio, umas vezes com os pés na água, outras vezes por fora. E este dia nós descemos até por uma zona de floresta de pinheiro canário, que é uma espécie nativa de lá, até à zona do centro mesmo da caldeira, e depois descemos ao longo de um vale que é um leito seco. Seco quando não chove. Desta última vez que lá estive, choveu assim, veio aquelas chuvadas, e então aquilo que era o leito seco que eu sempre fiz estava cheio de água e obviamente não se podia fazer. Portanto, nestas raras ocasiões em que chove, assim a sério, este trilho fica intransitável, e temos um outro que é também muito bom, mas não dá para fazer tudo, então, mas que foi a primeira vez até que aconteceu agora. Mas esta zona é também uma das joias das Canárias, e aqui dentro a única presença humana que existe é um centro de visitantes do Parque Nacional, e mais nada. Portanto, nós passamos o dia todo praticamente em ambiente selvagem, sem sequer visão de presença humana, o que é interessante numa ilha tão pequenina assim. E depois, esta zona aqui é onde o vulcão teve erupção, só que, na verdade, nós não vemos o vulcão deste lado. Na altura, as cinzas e tudo isso chegaram lá, mas apesar de tudo isto foi protegido. Aqui ainda mais uns picos, portanto esta zona parece um bocadinho aquelas paisagens que se vêem às vezes eu nunca lá estive, mas já vi daquela zona do interior da China. Há assim qualquer coisa que remete para aquilo. Isto é super, super imponente. Este para mim é também um dos dias altos da viagem, e é assim um terminar em grande, antes de regressarmos à civilização, a Santa Cruz. Portanto, aqui dá para ver também na foto do meio de baixo o tal canyon que nós temos. Portanto, tem assim um fiozinho de água em circunstâncias normais, mas como acontece na Madeira e nesse tipo de sítios em que há canyons muito fechados, aquilo depois tem uma dinâmica hídrica bastante imprevisível. E aqui na foto de cima, à esquerda, portanto, tem-se a ideia, portanto, abaixo ali dos 1000 e... Aqui, nesta ilha, a vegetação acaba aí aos 1900, entre 1900 e os 2000. Portanto, a partir daí já estamos novamente acima da linha das árvores, porque já não há condições para a vegetação se manter.
Mas reparem que estas árvores são os tais pinheiros canários, são muito resistentes ao fogo. Aliás, aliás, tem havido muitos incêndios lá. E isto vai se aguentar. Em termos de. Portanto, estes pinheiros estão preparados para o fogo. Quando são adultos, eles resistem ao fogo. Quando são pequeninos, é que normalmente depois queimam mesmo e morrem. Só para vos falar um bocadinho da meteorologia nas Canárias. Normalmente, as condições meteorológicas para trekking lá são fantásticas. O problema maior até costuma ser mais o calor do que o frio ou do que a chuva. De qualquer maneira, nós fazemos isto na melhor época do ano para o trekking, que é no outono e depois na primavera. Portanto, final do outono e início da primavera, em que já não está calor, pelo menos em circunstâncias normais, embora isto está tudo agora um bocado a variar, mas em que já não há assim muito calor, mas ainda continua a estar ameno e chove pouco. O que acontece nas ilhas é que quando chove, chove muito. Mas apesar de tudo, destas vezes todas que lá estive com grupos, só aconteceu uma vez, assim, chover a sério. E foi só um dia. E é bonito, e a paisagem transforma-se completamente. E é interessante quando fica assim com aquelas neblinas, aquela chuva fraquinha, emprestam assim, um encanto à paisagem que é diferente daquele do céu azul, que também obviamente é agradável, ou é mais agradável, mas que é menos variado do que quando temos mudanças meteorológicas. Isso foi também uma altura em que estava assim um mar bravo. Inclusivamente eles consideram a época alta do trekking lá, é entre novembro a abril, que são os meses mais frios e em que chove mais, precisamente por causa de não haver calor. Por isso, normalmente, se há algum desafio esta viagem tem, até é um bocadinho mais com o calor. Eles nos últimos anos, nós começámos a operar esta viagem há 3 anos, e felizmente nunca tivemos assim nenhuma vaga de calor, que não eram normais, agora têm-se tornado um bocado imprevisíveis. Eu terminava a apresentação a falar de um sítio que gosto muito, que é o tal Barranco de Cabrito, que é o primeiro dia da viagem, que é em La Gomera. E que é, curiosamente, o sítio mais quente que nós vamos atravessar, porque está virado a oeste, mais ou menos, e então aquilo faz assim uma espécie de umas parabólicas, estes vales gigantes, onde fica quentinho, e como há pouca sombra, nós começamos cedo para apanharmos a sombra das encostas, mas depois a partir de certa altura começa a ficar mais quente. Mas efetivamente esta é uma viagem bastante acessível, porque é raríssimo haver mau tempo, assim, de chuva a sério, e nesta altura do ano também não é comum termos muito calor. Portanto, temos uma temperatura que anda ali na ordem dos 20 graus, 20 e poucos. É neste dia que nós depois, quando chegamos ao nível do mar, passamos por uma praia deserta, e então aquele mergulhinho sabe a mil maravilhas, porque só ao fim de umas horas a caminhar ao sol, sabe bem refrescar. Aqui na imagem do meio, em baixo, vêem, por exemplo, isto é um bosque de palmeiras, as palmeiras lá são nativas, e é giro ver uma floresta de palmeiras. Normalmente a gente vê as palmeiras no jardim, ou alinhadas nas avenidas, ou coisa assim, e eles já não têm palmeiras naturais, e extraem o que eles chamam de mel de palma, tecnicamente não é um mel, é uma seiva, mas que basicamente eles fazem umas incisões na casca da árvore e põem assim uns recipientes, tipo a resina dos pinheiros, e aquilo vai escorrendo, e depois aquilo come-se e
sabe mais ou menos a mel, e é um dos produtos tradicionais, sobretudo do Lagomera, a par do almogrota, que é assim uma pasta de queijo com alho e com pimenta e tomate, que eles também barram aquilo no pão. Então há sempre uma espécie de um concurso de tentar perceber qual é que é o melhor almogrota do Lagomera. E aqui na foto inferior da direita, conseguem ver ali uns pontinhos brancos, aquilo é uma aldeia, portanto têm a noção da escala destes vales. Isto são vales com largas centenas de metros de profundidade e parecem assim uma espécie de Grand Canyon, só que no meio do Atlântico e não no deserto americano. Pronto, aqui dá para ver uma ideia. La Gomera tem várias particularidades culturais. Uma delas é isto, como a ilha é muito agreste com estes vales, não é? E até há umas dezenas de anos não havia carros, não é? Não havia estradas. Isto eram os caminhos, eram as autoestradas pedonais da ilha. E os vales são largos, mas não tão largos, que não são gigantes, que são profundos sobretudo. E então eles desenvolveram uma linguagem de assobios, porque não conseguiam falar, né? O WhatsApp na altura não funcionava, e então eles funcionavam com assobios, e essa é uma língua, portanto tem comunicação. Ele esteve praticamente a desaparecer, havia uma altura em que só se falava cerca de 2.000 pessoas, há uns anos atrás, e entretanto houve um esforço muito grande, que foi classificado como património da Unesco, património imaterial, e houve um grande esforço de recuperação, e então neste momento nas escolas primárias é ensinada a língua dos assobios, portanto as crianças estão a aprender, o que faz com que, e depois aquilo tornou-se uma coisa que antes era uma coisa de gente pobre e que já ninguém queria usar porque tinham outras formas mais interessantes de comunicar. Eles agora usam isto, é um motivo de orgulho cultural. E outra das coisas que também, que atualmente já existe como folclore, não provavelmente como utilidade, era como o terreno era muito agreste, os pastores, e havia uma grande cultura pastorícia lá, tinham umas varas, assim com 2,5 metros, talvez, 3 metros, e usavam tipo saltar a vara para passarem de uma encosta, não é encostas deste tamanho, obviamente, não é? Mas junto aos rios, às linhas de água, para ser mais fácil, eles usam aquilo como uma espécie de salta-vara. Eu nunca vi nenhum a fazer isso, já vi vídeos disso, mas é uma coisa bastante acrobática e atlética, e que neste momento também está a tentar ser recuperada, por uma questão mais de orgulho cultural do que de necessidade prática da coisa, não com as varas às costas na rua. Né? Pronto. Vem aqui também, por exemplo, na foto da esquerda, isto é uma aldeiazinha. Estas casas agora já estão abandonadas, mas eles tinham aldeias em sítios muito isolados, que neste momento estão abandonadas. Isso é um problema de algumas, por exemplo, Alta Velada, né, em La Palma, está com vida. Mas há ali zonas em que, porque não há estradas, porque o acesso era difícil, e as pessoas foram abandonando um bocadinho para os centros maiores, mas ainda se vê os tipos de terraços, os terraços de calcos todos arranjadinhos, e as casas com fornos, portanto, eram comunidades que eram autossustentáveis e que viviam ali um bocadinho isoladas do resto da ilha e das ilhas entre si. E é um exercício que eu tento sempre fazer quando lá vou, que é imaginar o que é que seria viver ali há 70, 100 anos. Seria um mergulho realmente no passado. Pronto, acho que agora a ideia, vou aqui terminar a partilha do ecrã. Gostava de vos dar agora a palavra, se tiverem questões. António, temos aqui uma pergunta que foi feita no chat, que perguntaram qual é o nível de dificuldade da viagem. Esta é uma viagem que nós chamamos de entrada dentro do trekking.
Portanto, é uma viagem bastante democrática, qualquer pessoa, pronto, que não tenha nenhum problema físico conseguirá fazê-lo. Pode ter um bocadinho mais de esforço, um bocadinho menos, consoante a forma física e o hábito que tenham. Portanto, tem desníveis grandes, porque todas as ilhas são aos altos e baixos, né? Portanto, não há coisas planas ali. Mas os trilhos, em geral, são trilhos amplos, há só uma secçãozita ou outra mais estreita ou com maior exposição, mas, em geral, são trilhos relativamente fáceis de fazer. Assim, a única coisa é que em algumas zonas tem aquela gravilha vulcânica que faz assim umas pedrinhas roladas que escorregam um bocadinho, mas são secções pequenas. Normalmente aquilo tem então, a pedra vulcânica até tem bastante boa aderência. Os bastões são importantes nesta viagem por causa das subidas e das descidas, mas também não temos que andar com grande peso, porque portanto, metade da viagem nós temos o acesso ao hotel ao fim do dia, portanto só precisamos levar na mochila coisas para o próprio dia. Depois, em La Palma, temos 2 dias, na verdade são só 2 dias, em que temos que levar a mochila um bocadinho mais carregada, porque temos que levar roupa para 3 dias, mas o resto das coisas, quer dizer, não é preciso levar roupa muito quente, porque, excetuando lá em cima no Roca de Muchachos, que às vezes está um bocadinho frio, porque se tiver vento ou coisa assim, pode estar um bocado mais fresco, mas não é preciso levar roupa muito pesada. E, portanto, é isso. Eu diria que é das viagens mais acessíveis que nós temos em termos de trekking, e que se faz com bastante tranquilidade. Acho que eu me lembro, a pessoa mais sábia que já fez esta viagem tinha 73, 72. Portanto, 75? 75, ok. Por isso é uma viagem democrática, sim. Então, isto é uma viagem em que temos que carregar uma pequena mochila, queres desenvolver um pouco mais qual é o peso que se leva às costas? Sim, sim. Portanto, em Lagomera, os 2 primeiros dias, nós vamos dormir ao sítio onde temos a bagagem principal. Portanto, basicamente, levamos uma mochila que pode pesar 3, 4 quilos. Portanto, a água é importante. Há dias em que não temos água durante acesso à água, portanto, temos que levar sempre aí 2 litros de água, há quem até leve mais, para ir descansado. Portanto, a comida, e é isso, a roupa dos impermeáveis, que é sempre bom levar, um agasalhozito, a comida para o dia e pouco mais. Portanto, anda ali 3, 4, 5 quilos, se tanto. Depois, quando passamos para La Palma, e em que vamos aos Tios, ao Taboado e lá à Cresteria, portanto, fazemos 3 dias sem voltar à base, é basicamente isto, mais um necessaire e as coisas de chinelos, eventualmente, e eventualmente 2 mudas de roupa. Portanto, se calhar acrescenta mais 1 quilo e meio. Portanto, nunca estamos com pesos significativos nesta viagem. E o ritmo das caminhadas e um bocado dos dias em geral, como é que tu irias descrever? Eu gosto de fazer trekking, claro que isto depois é sempre, varia de grupo para grupo e das preferências. Há quem goste de andar sempre sem parar e manter ali um ritmo sempre muito constante, mas depois há gente que gosta mais de parar de usufruir. Eu acho que é importante, sobretudo nestes trekkings, de ter tempo também para usufruir da paisagem, para às vezes passar um bocadinho em silêncio. Portanto, eu tento sempre programar. Nós saímos relativamente cedo, sem madrugar, e eu calculo os trekkings para nós chegarmos ao fim do dia e pronto, das 5 horas, mais coisa, menos coisa. O que significa que ainda temos 2 horas, 3 horas às vezes, para estar um bocadinho antes de jantar. Por exemplo, em El Taboado, nós dormimos 2 noites. Eu acho que aquilo é uma aldeia sui generis, portanto acho que é bom uma pessoa ter tempo para estar ali um bocadinho e usufruir daquela paisagem, daquela vivência. Por isso, é isso. Os dias variam tipicamente entre 5 e 8 horas entre o início e o fim da caminhada, mas não passamos obviamente 8 horas a caminhar. Portanto, e como fazemos piqueniques, os pequenos, aliás, essa é uma das coisas que torna estas viagens mais económicas depois na parte de logística, é que os piqueniques nós vamos sempre
portanto, abastecendo-nos ao longo do caminho. Portanto, o almoço é mais ligeiro e depois à noite eu faço o esforço de procurar os melhores restaurantes para usufruirmos também da gastronomia local. Portanto, mais ou menos é este equilíbrio entre temos dias um bocadinho mais longos, por exemplo, este último que vos falei de Alcabrito é o dia mais longo, mas depois temos dias em que também, e a viagem está sendo construída entre um dia mais exigente com um dia um bocadinho mais acessível a seguir, também para ir moderando o esforço e não ser uma corrida, não é? Mas pronto, a ideia é estarmos em montanha e conhecermos as zonas mais remotas das ilhas. Sim, mas penso que disseste bem que esta é uma das viagens mais democráticas que nós temos na agência do ponto de vista de trekking e acho que, como tu disseste, está centrado à volta da contemplação do ecossistema e dar tempo para usufruir ao máximo. É um ponto sempre importante quando nos perguntam sobre as viagens e às vezes exigente nesta viagem ou exigente numa autonomia com 20 quilos às costas, a palavra é a mesma, mas o significado é diferente. Por isso acho que aqui nas Canárias é uma viagem bastante tranquila, bastante democrática. E do ponto de vista de alojamentos, o que é que os nossos viajantes podem esperar? Pronto, temos o primeiro alojamento, é assim um hotelzinho em que estamos literalmente a 4 metros da praia, porque aquilo é uma rua pedonal, portanto nós saímos, abrimos a porta e se não tivermos cuidado, tropeçamos e caímos na praia. Em que se ouve as ondas à noite, portanto é assim uma pensãozinha familiar. Depois, em São Sebastião, que é a capital, estamos assim no centro da cidade, que é uma cidade pequenina, mas é uma cidade que é a capital da ilha. Portanto, estamos num hotel mais, assim, até mais confortável e tem assim uma vista interessante para um jardim. Depois em La Palma, nós temos a base que é Santa Cruz de La Palma, que é um hotel também na Marginal, mesmo em frente à praia. E depois estamos mais 2 dias em El Taboado, que é aquela aldeia que vos falei em mais detalhe, portanto, que é uma aldeia em que estamos em casas de pessoas, ou agora estamos também a fazer essa alteração. A partir de 2024 teremos um albergue em que estaremos em El Taboado, portanto é um sítio, mesmo que o albergue tenha uma vista fantástica, mas a dinâmica de alojamentos vamos alterá-la um bocadinho. Mas a aldeia é a mesma, continuamos a ir jantar e tomar um pequeno almoço à casa da Claire, é basicamente só o sítio da cama que muda um bocadinho. Mas, portanto, a ideia é hotéis ou casas que sejam bem localizadas, como os sítios onde nós vamos são sempre pequeninos. Por exemplo, Santa Cruz de La Palma é uma cidade muito interessante, é uma cidade pequena, mas que tem um centro histórico muito bem conservado e nós estamos mesmo ali. Portanto, tem umas casas muito bem conservadas, com aqueles balcões, portanto, em que se nota tem influência espanhola e ibérica ali na arquitetura tradicional, e tem charme, não é um sítio, é um sítio com vida própria, portanto vê-se os locais os visitantes também, tem restaurantes, barzinhos, lojas de artesanato urbano, portanto não é uma coisa, não, acho que é um equilíbrio muito harmonioso entre vivência cotidiana e turismo, que existe obviamente e é uma economia importante na ilha. Então, temos aqui mais uma pergunta que perguntam que animais é para além das zoológicas podemos encontrar. Muito pouca coisa. Lagartos, não há cobras. Não, estas ilhas são ilhas pequenas portanto, não têm ecossistemas suficientemente grandes e variados para suportarem muita vida e muita diversidade animal em terra. A riqueza está no mar, portanto, tanto subaquática como aves marinhas. Todas estas ilhas fazem parte da Macronésia, portanto, que é Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. São muito ricas e, sobretudo, porque estão perto da costa, são muito ricas. Do ponto de vista de vida marinha, vida terrestre, há pouca coisa. Não há mamíferos, não há grandes répteis pronto, há
uns coelhos que foram introduzidos, portanto, que vieram do continente. Portanto, não há bicharada assustadora. Também não há mosquitos, felizmente, por acaso. Por isso, conseguem-se ver algumas águias de asa redonda, uns peneireiros, são uns falcões pequeninos, e depois sim, depois as grandes aves marinhas vão-se vendo. Mas é isso, não é assim um ecossistema do ponto de vista de fauna. De fora, sim, tem coisas muito interessantes. A Laurisilva são as melhores florestas, as melhores e maiores florestas de Laurisilva desta zona, deste ecossistema, estão nas Canárias. Portanto, tanto em Los Tios, em La Palma, como em Garrajonai, La Gomera. Portanto, são as duas maiores manchas e nós atravessamos-las. E isso sim, aí é impressionante, porque aquilo tem uma diversidade de árvores, arbustos muito grande. Depois tem esta zona que é tipo subtropical e depois tem a zona parece quase desértica, daquelas assim, uns mini baobás, mini, são mesmo minis, têm assim tipo meio metro, mas se a gente olhar para eles aquilo parecem uns baobás. E coisas, plantas desse género, catos, tem muitos catos, tem umas mini florestas de catos também. Portanto, a diversidade é mais paisagística e de flora do que de fauna. Temos aqui outra pergunta, que é se há muita gente a fazer os trilhos. Não. Há trilhos em que nós literalmente, e não estou, há aqui gente que já lá esteve, pode atestar isto. Há dias em que a gente não encontra literalmente ninguém nos trilhos. O que para mim é um fenómeno, porque há gente lá, mas aquilo que eu sinto é um turismo de baixa intensidade e muito cirúrgico. Portanto, quem vai para lá, sobretudo nesta altura do ano, dá para tomar banho na praia, mas não é a altura para ir fazer praia. Nesta altura do ano, quem vai para fazer trekking. E como aquilo tem muitos trilhos, felizmente, há um investimento muito grande, os trilhos estão bem mantidos, sem ser muito. Tipo, as marcações são muito discretas, há zonas em que a gente quase nem percebe que está no trilho, mas a verdade é que as pessoas diluem-se no meio daquilo tudo. Pronto, há um trilho ou outro, o de Garrajonai lá em cima é acessível e é assim o ex-libris da ilha, portanto, encontras-nos, tipo, num dia inteiro às vezes encontras, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, pronto, quer dizer, que é mínimo. E há outros, como os mais isolados, o Barranco El Cabrito, ou o Trilho da Costa, que é aquele que sobe e desce. Há viagens em que nós não encontramos ninguém durante o dia inteiro, portanto há muito pouca pressão humana e acho que é uma das coisas que parece que a gente tem as ilhas quase reservadas para nós. Bem, estamos aqui quase a chegar a uma hora de sessão. Está na hora de terminar esta apresentação. Não sei se há alguma última pergunta que gostassem de fazer. Acho que já se respondeu a tudo. António, não sei se há alguma coisa que queres acrescentar para terminar. Não, acho só uma coisa que às vezes pode ser um bocadinho intimidante, mas depois com um jeitinho a gente chega lá, que é o chegar lá, que acho que também é uma das razões pelas quais as ilhas também não são assim tão acessíveis quanto isso, e isso talvez ajuda a mantê-las protegidas. Sobretudo chegar a La Gomera, quando a gente começa à procura das ligações, aquilo parece assim um bocado intimidante. Mas depois na prática há várias hipóteses de chegar. Pode-se chegar de avião, também dá para chegar de barco, que são 50 minutos de ir voar para Tenerife Sul e apanhar o ferry depois para lá. Às vezes também é uma opção, ou até ficar um dia em Tenerife mais, para conhecer um bocadinho ali e apanhar o barco no dia seguinte. Por isso, se alguém já tiver feito esta pesquisa, nós depois normalmente orientamos na questão do chegar lá, que às vezes parece mais complicado do que na verdade é. Pronto, termino com a informação de que a próxima data da viagem Canárias Selvagens é em abril, de 6 a 13 de abril. Agradeço-vos a todos pelo vosso tempo, e estamos sempre a vosso dispor nos canais normais de contacto, caso tenham alguma dúvida adicional. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Até breve. Obrigada.